eu sou Luísa da Coruí e eu tô aqui para mostrar para vocês como escolher o tamanho do seu coletor menstrual sem errar. A Coruí trabalha com 3 tamanhos de coletor menstrual. O leve, que é esse aqui, o normal e o intenso. Mas aí você deve estar pensando, como que eu vou fazer para escolher o tamanho do meu coletor menstrual? Como é que eu vou saber o tamanho da minha vagina? Realmente, não tem como pegar uma fita métrica e medir, né? Mas eu vou te contar uma coisa que talvez vai te ajudar. Não existe um tamanho de coletor menstrual perfeito para cada pessoa. E a verdade é que a maioria das pessoas conseguiria usar os 3 tamanhos do coletor menstrual sem vazar. O que não quer dizer que não existe um tamanho de coletor menstrual que vai ser mais adequado e mais confortável para você. E é por isso que a gente vai te ajudar. Eu já vou avisando aqui que a gente vai complicar. Mas pode ficar tranquila que a gente vai descomplicar depois, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar citando alguns aspectos que podem influenciar o tamanho do seu coletor menstrual. O primeiro deles é a altura do seu colo do útero. Para isso, você vai inserir um dedo no canal vaginal e tocar o seu colo do útero. O seu colo do útero tem a consistência da ponta do seu nariz. E é uma consistência diferente do resto todo ali. Então é fácil de identificar. Se a entrada do seu canal vaginal ficar aqui, o seu colo é baixo. Se ficar nesse risco aqui, é médio. Se ficar nesse risco aqui, é alto. E se você não conseguir sentir o seu colo do útero, o seu colo também é alto. Agora, a escolha do tamanho só vai influenciar se o seu colo do útero for muito baixo. Por quê? Porque o design do coletor menstrual Coruí foi pensado tanto para o colo alto como para o colo baixo. Se você notar, eles são baixinhos. Eles têm uma altura pequenininha. Como eles são mais gorduchinhos aqui, eles têm uma ótima capacidade, então eles não precisam ser muito compridos, eles conseguem ser bem curtinhos. Para quem tem o colo baixo, isso é uma maravilha, porque ele fica ali muito bem posicionado. Depois de ter certeza da altura do seu colo, você pode cortar o excesso da haste e ele vai ficar bonitinho ali. E para quem tem o colo alto, a Coruí também pensou. Foi por isso que a gente fez essas ranhuras aqui. Tá vendo? Essas ranhuras aqui te ajudam a segurar a haste do coletor e fazem um atrito para que você consiga tirar sem problemas. E os 3 tamanhos de coletor menstrual têm a mesma altura. Tá vendo? A haste do intenso é mais curtinha e a haste do leve é mais comprida. Isso faz com que, mesmo você tendo o colo alto, você consiga usar qualquer um deles sem problemas. Então, a altura do seu colo do útero só vai influenciar no tamanho se o seu colo do útero for muito baixo. Se o seu colo do útero for muito baixinho, a ponto de ficar aqui ou antes, se você assim que inserir o dedo você já sentiu o colo do seu útero, pode ser que o coletor leve ou normal seja o ideal para você. Porque existe uma diferença na altura do copinho. Se você tiver o colo muito baixo, você vai cortar a haste. E cortando a haste de todos eles, você vai ver que tem uma diferença na altura. Tá vendo? Então, talvez um desses 2 copinhos seja o ideal para você, o leve ou o normal. Outro aspecto que a gente considera é o fluxo menstrual. A capacidade do coletor intenso é muito maior que a do coletor leve. Então, o coletor leve é para fluxos leves a moderados, o coletor normal é para fluxos moderados a intensos e o coletor intenso é para fluxos muito intensos. Mas lembra que isso é só um guia. Se você escolher o coletor intenso e tiver um fluxo muito baixinho, você vai poder ficar com ele mais tempo. E se você escolher o coletor leve, tendo um fluxo muito intenso, você vai ter que trocar mais frequente. Mas não quer dizer que você não possa usar um tamanho diferente da intensidade do seu fluxo. Outro aspecto que a gente considera é o fato de ser iniciante, virgem e jovem. Se você está começando agora no mundo do coletor menstrual, se você se sente ainda um pouco insegura, ou se você é virgem, o recomendado é o coletor leve. Ele é menorzinho, ele é mais fácil de inserir, é mais fácil de manusear. Você faz uma dobrinha nele, ele fica menorzinho, tá vendo? Então, nesses casos, a indicação seria o coletor leve. Outro aspecto que vai influenciar na escolha do coletor menstrual é a força da sua musculatura pélvica. A musculatura pélvica são os músculos que vão ficar na volta do coletor menstrual. Quando esses músculos têm muita força, um tamanho menor é indicado. Quando esse músculo não tem tanta força assim, um tamanho maior é indicado. Por quê? Se a sua musculatura for forte e você colocar um tamanho maior, ela pode apertar demais a ponto de você não conseguir abrir totalmente um tamanho maior e causar vazamentos. E se a sua musculatura não for tão forte assim e você usar o tamanho menor, ele vai ficar meio solto ali. Tá vendo? Ele não vai formar um vácuo tão forte e pode ser que esse vácuo solte com facilidade. E aí existem algumas características que influenciam a sua musculatura pélvica. A primeira delas é a idade.
O assoalho pélvico tende a perder tonicidade com o tempo. Então, para uma pessoa mais jovem, mais indicado é o coletor leve, enquanto para uma pessoa com idade mais avançada, mais indicado é o coletor intenso. Outra característica que influencia é a musculatura, o fato de ter ou não filhos, independente da via de parto. O seu corpo se prepara para o nascimento daquela criança, e é possível que a sua musculatura pélvica não fique tão forte como era antes. E a terceira característica que pode influenciar na musculatura é o fato de você praticar muito exercício ou ser sedentário. Nota que se você for uma pessoa ativa e praticar exercício com moderação, isso provavelmente não vai influenciar, tá? E essa influência só existe se você for atleta e praticar exercício com muita frequência, ou se você for totalmente sedentária. Muito exercício faz com que a sua musculatura fique mais forte, e pouco exercício faz com que ela fique mais fraca. Então, uma pessoa que pratica muito exercício físico pode se adaptar melhor a um tamanho menor, enquanto uma pessoa mais sedentária pode se adaptar melhor a um tamanho maior. E pronto, está formada a confusão. Eu disse que eu ia complicar, não disse? Agora a gente vai descomplicar. Eu sei que ficou confuso. É fluxo, é a altura do colo do útero, é filho, é uma confusão. Mas agora a gente vai acertar. A Coruí sempre soube disso tudo. São muitos aspectos que a influenciam. E como que a gente pode tornar isso mais fácil? E foi aí que, a Coruí desenvolveu o tamanho normal. O coletor normal se adapta bem à maioria das pessoas, a não ser que a sua situação seja muito específica. Ou seja, se você for virgem, ou se você for jovem até 20, 25 anos, e seu fluxo for leve a moderado, e você não tiver filhos, aí o coletor leve vai ser ideal para você. Agora, se você tiver a idade mais avançada, com mais de 30, 35 anos, tiver filhos e o seu fluxo for intenso, aí o coletor intenso vai ser ideal para você. Em todas as outras situações, o coletor normal vai ser o ideal para você. E é isso. Essa é a forma fácil de você escolher o tamanho do seu coletor menstrual. O coletor normal é um tamanho intermediário. Ele fica bem no meio, entre o leve e o intenso. Então, se você estiver na dúvida, o meu fluxo é muito forte, mas eu tenho 18 anos, vai de normal. Ou eu já tive 3 filhos, mas é a minha primeira vez usando o coletor menstrual. Normal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida, se inscreve no nosso canal que tem muito mais vindo aí.